Boa noite a todos, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus com muita gratidão por mais essa oportunidade. Que neste momento todos que nos ouvem sintam-se fortalecidos, amparados, lembrando que Deus está no leme, a espiritualidade amiga está por zelar a cada um de nós. Tudo o que está acontecendo é para o nosso bem, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Tudo tem uma razão de ser, que possamos tirar as lições que cada situação que estamos vivenciando neste momento nos apresenta. Que a tua paz envolva os corações que sofrem, a nossa prece de muito carinho por todos que estão desencarnando, retornando à pátria espiritual, que possam ser amparados, consolados, e que nós que aqui ficamos, cultivemos a saudade carinhosa, envolvendo esses corações com muita prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Iniciando sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, vamos ver o item perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Essa mensagem foi assinada pelo Espírito Sansão em 1863. Sansão, não sei se todos sabem, né? Ele foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. No livro Céu e Inferno, também por Allan Kardec, iniciando o capítulo 2, na segunda parte, quando ele fala dos espíritos felizes, Kardec transcreve uma carta escrita por esse espírito, Sansão, né? Que logo após o seu desencarne, ele deu uma comunicação, né? Kardec, quando estava codificando a doutrina espírita, ele evocava pelo nome, né? Alguns espíritos de pessoas conhecidas, justamente porque naquela época ele estava estudando tudo isso e estava tendo as revelações dos espíritos que se comunicavam. Então, para melhor conhecer e ter a certeza de tudo isso, ele evocava alguns espíritos, e Sansão foi um deles. É muito interessante, né? E nesta mensagem que nós vamos ler, o espírito de Sansão, ele justamente apresenta argumentos humanos sobre a injustiça da morte prematura de pessoas amadas, não é? Justificando e nos lembrando que não se pode medir a justiça de Deus pela justiça dos homens. Deus é absoluto, perfeito, é o nosso Criador. E o homem, né, todos nós somos espíritos encarnados, simples, ignorantes. Então a gente tem que confiar nos desígnios
de Deus. Então, se o homem procura compreender as leis que regem o universo, leis físicas e morais, e se adequar a elas no desenvolvimento da sua inteligência, da sua moralidade, vamos entender, né, as situações que a vida nos apresenta. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Então, isso que ele coloca aqui no Evangelho. E ele ainda completa: acreditai no que vos digo, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, que ferem o coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. Não é? Então, como ele diz, que a morte prematura é, na grande maioria das vezes, um grande benefício que Deus concede ao que se vai. E geralmente para nós enxergamos isso como uma terrível desgraça, né? Uma vida tão cheia de esperanças, como pode ser cortada tão cedo, né? E ele nos alerta para nos regozijarmos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um dos seus filhos desse male de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. Conhecendo a continuidade da vida, que a morte não existe, sabemos que cada um tem um tempo de vida na Terra e muitas vezes Deus permite que esses espíritos retornem à pátria espiritual antecipadamente para evitar maiores males, ou eles têm esse tempo somente para cumprir aqui na Terra, né? Porque nós achamos que aqui é a verdadeira vida, mas não é. Quanto menos tempo vivemos aqui, porque encerramos uma etapa, retornamos à nossa verdadeira morada, continuamos aprendendo e nos preparamos para outra vida. É que é difícil aceitarmos, compreendermos, e por isso que sofremos tanto com essas separações, né? Viver na Terra sempre corre-se o risco de cair de novo nos mesmos erros e equívocos do passado. E é por isso que é sempre grande a possibilidade de nós adquirirmos novos débitos. Então, aquele, pois, que parte mais cedo, ele já cumpriu o que deveria e poderia nessa existência, segundo as leis sábias do Pai. Retorna para o plano espiritual para continuar o seu aprendizado, para novas experiências existenciais, mais adequadas e necessárias à sua evolução. E estamos todos sujeitos às leis perfeitas e sábias, né, que nos dão exatamente o que precisamos e podemos receber para o nosso progresso espiritual. Uma longa ou uma curta existência, maiores ou menores desafios, mais ou menos dores, sempre de acordo com as nossas necessidades e possibilidades de enfrentar e vencer cada situação.
O objetivo de cada existência é sempre o progresso do espírito, que continuará sendo feito também no plano espiritual. Encarnar, desencarnar, isso se repete infinitas vezes durante a nossa evolução espiritual. Em ambos os planos, podemos nos encontrar com quem amamos, né? A ligação é eterna. E por que lamentar tanto a partida desses entes queridos jovens, se eles já não têm necessidade de aqui permanecer mais tempo nessa existência? Quem somos nós para julgarmos a lei divina? Que sabemos nós do que seja melhor para eles? A saudade, ela faz parte. Nós vamos sentir saudade, sentimento doce, que nos faz ter sempre presente na mente e no coração o ser amado, que partiu e nos espera em nova dimensão. Continuemos procurando fazer o melhor para os que convivem conosco, amando-os, servindo-os, auxiliando-os, e aproveitarem o mais e melhor possível as experiências enquanto estamos juntos vivendo na Terra. E um dia tenhamos a certeza que estaremos libertos da dor da separação, porque não há limites, né, para o encontro ali espiritual entre os que se amam. Aquele que não conseguiu ainda enxergar a vida após a morte do corpo físico, que não consegue ver Deus em si, ao seu redor, que vê somente a vida orgânica e material, esse pode ver a morte como uma separação eterna e sofrer com ela. Agora, para o espiritualista e principalmente para o espírita, que sabe que a alma vive melhor, liberta do corpo físico, que a vida continua, que a separação é apenas material, que pelo sentimento e pelo pensamento estamos ligados aos habitantes do plano espiritual, esse que tem esse esclarecimento, que acredita, ele não pode entregar-se ao sofrimento da morte, e se o faz, demonstra a si próprio que sua fé em Deus e nas suas leis é frágil e superficial, necessitando de estudos, reflexões sobre a vida e os seres. Assim, não lamentemos os que partem jovens, resignemos-nos às leis de Deus, que quer o melhor para os seus filhos. Não pensemos no que eles poderiam fazer na terra. Isso é uma visão ainda muito estreita, geralmente ditada pelos sucessos materiais, né? Entreguemo-lo ao Pai, de onde vieram, né? E pensemos sempre nesses jovens que partiram com muito amor, com saudade saudável, desejando a eles tudo o que necessitam para se sentirem felizes, onde estiverem, confiantes de que todos somos filhos de Deus e ninguém está jamais sozinho e desamparado, né? Então, a gente tem que tranquilizar o nosso coração. Emmanuel, né, que nos diz isso, veja, tranquiliza desse modo os companheiros que demandam além, suportando corajosamente a despedida temporária e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. A resignação com que os espíritas aceitam a desencarnação de seus entes queridos, familiares e amigos impressiona, né, muitas vezes aqueles que não conhecem a consoladora doutrina espírita. Não quer dizer com isso que sejamos criaturas insensíveis, que não tenhamos saudade dos que se foram. É que o espírita aceita a desencarnação como um imperativo biológico espiritual próprio da existência humana.
Nós entendemos que ninguém nasceu para semente, né? O espírito é um ser igual a todos, tendo as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as mesmas lutas, né? Sofre como os demais, mas procura se esforçar, amparado nos ensinamentos doutrinários, refugiado no consolo evangélico, no sentido de aceitar essa separação momentânea. O conhecimento da pré-existência espiritual, bem assim os informes seguros e claros sobre a continuidade da vida além do túmulo, tudo isso dá ao espírita resistência, coragem, aceitação. Ele tem uma saudade tranquila, carinhosa, né? Não aquela saudade mórbida que aniquila, que arrasa, que torna a pessoa incapaz de produzir, descontente de viver, sem condições para superar aflitivas recordações, né? A saudade equilibrada converte a lembrança do ser amado em estímulo ao trabalho, para que o progresso espiritual não sofra solução de continuidade. A dor da separação não é para o verdadeiro espírita maior do que a certeza de que a vida prossegue além do corpo físico, repleta de oportunidades para que honremos a memória dos que se foram. E qual o melhor caminho? Abraçando tarefas edificantes que falem de fraternidade e amor ao próximo. Então, as lágrimas do homem de fé não são lágrimas de quem consente vencido, né? Não são lágrimas amargas de quem se revolta, de quem não confia em Deus. É o pranto discreto, a lágrima silenciosa, a deslizar como cintilante pérola pelo rosto. É o pranto bem humano de quem define a existência terrestre por uma etapa entre tantas outras, né? Os que partiram antes de nós recebem, sentem e sofrem os efeitos da nossa atitude mental desajustada. Então, serão prejudicados se nós tivermos um comportamento de tristeza e de angústia, não é? Se os que ficaram aqui choram de saudade, os que partiram choram por sua vez, pelos prejuízos vindo desses sentimentos. E Kardec coloca que, estando o espírito mais feliz no espaço do que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Qual de nós, amando certa criatura, ficaria triste por vê-la feliz? Então, é orar com amor pelos que se foram. Eis o nosso dever, né? A morte é oportunidade para que pensemos na existência da alma, na sua sobrevivência, na comunicabilidade com os vivos na terra, através dos médiuns, durante o sono. Na linguagem espírita, a morte é tão somente transição de uma para outra forma de vida, mudança de plano. Com a desencarnação, abandona o espírito a veste corporal que lhe fora temporariamente cedida. Continua viva nos planos invisíveis a sua caminhada. Então, o espírita, porque acredita na imortalidade e na continuidade dos afetos cultivados no plano terrestre, tem, segundo a palavra de espíritos superiores, falando a Kardec, a consolação de que se poderá comunicar com os amigos que o anteciparam na grande viagem.
Por isso que Emmanuel nos disse no começo: tranquiliza os companheiros que demandam além, suportando corajosamente a despedida temporária, e segue honrando a memória, abraçando todos os deveres que a vida te apresenta. É isso, queridos amigos, a nossa reflexão sobre esse tema. Que Jesus possa consolar a todos os corações que estão sofrendo a situação da separação nesse momento. Lembrando, a morte não existe. Estamos somente separados. Esses que tanto amamos retornam à pátria espiritual antes de nós, mas recebem todo o nosso carinho, a nossa vibração. Que Jesus ampare a todos, que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aos trabalhos desta noite. E eu separei para vocês um texto da Ivone Pereira, que chama Recordações do livro da Recordações da Mediunidade, e chama O Amigo Ignorado. E ela vai citar alguns casos de experiência dela e de onde ela vai nos relatar que nós não temos apenas o anjo da guarda a nos guiar durante a nossa encarnação. E é bem prazeroso saber que nós temos muitos outros amigos, de outras encarnações até, que muitas vezes nessa encarnação nem sabíamos que ele existia, porque não recordamos, mas eles ficam ao nosso lado tentando nos ajudar. E esse texto aqui, é lógico que eu fiz um resumo, porque ele é muito grande, mas eu coloco aí para vocês no PDF o total do texto, mas eu vou ler para vocês, vocês vão ver como é interessante. Então chama-se Além do Anjo Guardião, Amigo Ignorado. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre os amigos ou parentes, até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Nenhum espírito atenta aos deveres do estudo doutrinário e da observação, daí consequente desconhece que a sociedade do além-túmulo e a sociedade da terra são uma e a mesma coisa, continuação uma da outra, em fase diferente, apenas com só dificuldade de ser a primeira invisível, e, por vezes, até ignorada pela segunda. Os espíritas, não desconhecemos também, quanto aos homens em geral, são assistidos e grandemente influenciados pelos habitantes do mundo espiritual, pois possuímos amigos e inimigos, simpatizantes e adversários desencarnados, e que a influência de todos eles em nossa vida cotidiana depende absolutamente de nós, do estado sadio ou precário da nossa mente, dos atos diários que praticamos. Tal seja o chefe da falange ou a legião espiritual a que pertencemos, o espírito de alta elevação moral e intelectual, nosso proceder mesmo durante a infância, pois também a criança poderá ser bem ou mal assistida espiritualmente. Poderemos até impor respeito àqueles desencarnados de ordem medíocre ou inferior, e deles fazermos amigos leais e prestativos para todo sempre, ou também obsessores, pois sabemos que não só os amigos altamente colocados na terra, como os espíritos no espaço, nos poderão valer em horas difíceis. Nutrimos, entretanto, a pretensão de vaidosamente julgar que os nossos amigos espirituais serão somente os instrutores e guardiões de elevada hierarquia. Lê do engano, hein? Aqueles
altamente colocados na espiritualidade por suas virtudes, méritos e sabedoria. Desejamos mesmo para os nossos guardadores diários espíritos cujos nomes foram venerados na Terra pela humanidade e, infantilmente, acreditamos que esta ou aquela individualidade brilhe do mundo dos espíritos, vive às nossas ordens, submissa aos caprichos da nossa curiosidade ou da nossa insensatez, sem querermos atender à necessidade do esforço para o próprio progresso, a fim de conseguirmos aquelas tão desejadas companhias espirituais. Mas a verdade é que possuímos, além dessas, outros amigos devotados que muito e muitos nos servem, desenvolvendo atividades de legítima fraternidade cristã em torno das nossas necessidades de pecadores, em serviço de resgates através de provações e lutas próprias da evolução. Amigos pertencentes aos planos modestos da sociedade espiritual, que humildemente, amorosamente, discretamente nos socorrem em horas adversas, sem que as mais das vezes os suspeitemos, embora agindo certamente sob a direção de entidades mais elevadas. Como as demais pessoas, também possuímos amigos desta categoria espiritual, e estas páginas serão a homenagem do nosso reconhecimento à dedicação humilde e perseverante com que nos tem amado e servido durante toda a nossa vida. A versão que se segue, expressão de fatos concretos das duas fases da nossa existência, espiritual e material, assinala não apenas a força de um sentimento do coração que venceu os séculos e as reencarnações, mas também aspectos enternecedores da sociedade espiritual em comunhão com a terrena, a influência em nossa vida das entidades espirituais de que somos cercados sem o sabermos. E convenhamos, assim, que nem sempre atrairemos só influências odiosas, mas também as amorosas. Mercê de Deus, eu sempre soube tratar com as criaturas sofredoras, os pobres, os humildes, os mendigos, os chamados caipiras e até com os criminosos. Durante o longo exercício da minha mediunidade, tratei com todos eles e entre esses a sociedade dos filhos do Calvário, para me servir da bela expressão do Espírito. Emmanuel conseguiu amigos sinceros. Em verdade, foi no lar paterno que recebi o ensinamento de que todas as criaturas são irmãs, porque filhas do mesmo Deus, e, por isso mesmo, não seria admissível mantermos quaisquer preconceitos, fossem esta de religião, de raça ou de cor ou de posições sociais. Tais sentimentos, inatos no coração de meus pais, foram ampliados e firmados pela reeducação fornecida pelo Consolador. É-me grato, então, relembrar nestas páginas episódios saudosos de minha infância. Meus pais, que residiam sempre em casas muito espaçosas, como eram as residências no estado do Rio e em Minas, por esse mesmo tempo costumavam abrigar mendigos de rua em nossa residência, hospedando-os em dependências apropriadas nos fundos da casa, os quais ali passavam às vezes longas temporadas. Nossa casa, pois, era uma espécie de albergue para a pobreza desvalida. Depois eles mesmos se iam para a vida incerta, não se adaptando a costumes assim metodizados, mas seguiam reconhecidos, conservando veneração por todos nós. Não raro retornavam para outra temporada em nossa companhia e voltavam ainda à vida incerta. De uma feita, certa mendiga meia cega, Sarritinha, demorou-se em nossa casa acompanhada de um filho menor durante 1 ano. Tomou ascendência incrível sobre o caráter delicado e submisso de minha mãe. Era orgulhosa e autoritária, exigindo as refeições às horas exatas, antes mesmo da mesa da família, escolhendo o cardápio para o dia seguinte. No que frequentemente era atendida por minha mãe, que em tais pessoas via personagens com direitos ao trato amável concedido aos demais hóspedes. Meu pai, por sua vez, ficava longe de se agastar com tais fatos. Ria-se, dizendo que certamente em outras vidas a dita Sarritinha fora alguma senhora de escravas habituada ao mando e ao bem servida por todos, e agora vivia em expiação, a fim de abater o grande orgulho que ainda a infelicitava. Havia em nossa casa grande criação de galináceos, pois residíamos numa chácara por esta ocasião.
Mas, se alguém desejava comprar alguns, minha mãe não os vendia. Dava-os, envergonhada de receber paga por uma coisa tão insignificante. Muitas vezes, vi cestas abarrotadas de gêneros alimentícios, levando até sobremesa, serem entregue aos pobres afeiçoados dos meus pais, ofertadas por eles. No entanto, éramos pobres. Com efeito, e meu pai criou os filhos entre grandes dificuldades. Dentre aqueles pobres agasalhados em minha casa paterna, destacavam-se 2 negras anciãs, que haviam sido escravas durante a juventude. Tão grande era a afeição recíproca existente, que ambas não saíam da casa de meus pais senão quando estes deixaram o torrão fluminense para residirem no estado de Minas Gerais. Chamavam-se Delfina e Germana e eram cunhadas, ao passo que meus irmãos e eu as tratávamos por tias, com um imenso prazer. Com que satisfação as servíamos, levando-lhes o prato das refeições numa bandeja forrada com guardanapos bordado a linha vermelha. E com que interesse as ouvíamos discorrer sobre os costumes do cativeiro e lhes aprendíamos as canções doloridas que solfejavam para que também as aprendêssemos. Canções que lembravam a triste odisseia da escravidão. E com que respeito osculávamos as mãos de ambas, pedindo-lhes bênção pela manhã e à noite. Meus pais haviam recebido dos seus ancestrais os mesmos ensinamentos e mantiveram, por isso mesmo, costumes patriarcais em nossa casa. Impunham-se e eram obedecidos, mas era bela a nossa vida, apesar dos espinhos que muitas vezes nos feriam. E tudo quanto aqui relato se estendeu entre sua prole mesmo depois do passamento de ambos. As velhas ex-escravas, porém, morreram, levando para o além a afeição e a gratidão que nos conservava. E como espíritos desencarnados, continuaram nossas amigas, desejosas de retribuírem o carinho que lhe dávamos, outrora, auxiliando-nos durante os momentos difíceis que mais tarde sobreviveram em nossas vidas. Muitas vezes vi o espírito de ambas, quer em vigília durante os desprendimentos mediúnicos, sorridentes e afáveis. Delfina apresentava-se mais esclarecida do que Germana, prontas a atenderem algo para sua vez, por nos auxiliar e satisfazer. E parece mesmo que ambas, as 2 amigas, uma vez desencarnadas, carrearam para nós grupos de afins espíritos seus, pois, além delas, sempre me causou estranheza o fato de ver frequentemente assistida por espíritos de antigos escravos de raça africana e de índios naturais de antigas tribos brasileiras. Dir-se-ia que o amoroso trato outrora concedido por meus pais àqueles humildes filhos de Deus, a quem hospedavam no próprio lar, impedindo-nos, ao proceder para com eles, atrairia para nós outros, os filhos, as simpatias dos desencarnados da mesma classe. Sou mesmo inclinado a crer que, assistindo-me em ocasiões tais, as ditas entidades já esclarecidas e portadoras de muita vontade para acertar os caminhos da evolução, pois não fariam do que o cumprido do sagrado dever, porquanto, segundo as minhas próprias observações, todas elas formariam falange com que, de milícia policial do mundo invisível, combatendo distúrbios que muito se alastrariam pelas 2 sociedades, se não fossem de algum modo combatidos, milícia que seria dirigida por entidades mais elevadas na hierarquia do além-túmulo. Poderíamos dar-lhe ainda o qualificativo de assistentes sociais do invisível e vigilantes, visto que as atividades que os vemos exercer equivalem a tais denominações na sociedade terrena, muito embora conheçamos falanges de vários assistentes sociais do invisível absolutamente diferentes da do que tratamos. Falam-me poucas vezes, e quando o fazem mostram-se respeitosos e discretos, sendo o seu linguajar comum idêntico ao meu, sem quaisquer sotaques ou modismos tupi-guarani ou africano. Tais espíritos têm me socorrido mesmo, livrando-me da perseguição dos bandoleiros do espaço, os quais costumam preparar armadilhas terríveis para os médiuns, através das variadas modalidades de mistificações e de seduções, exercidas durante o sono,
deste ou através de sugestões ingratas, pois os ditos bandoleiros obsessores são, das mais vezes, intransigentes adversários dos médiuns, vistos que estes constantemente os pressentem e desmascaram, impedindo-lhes os intentos. E assim, me socorrendo uma vez, cite o fenômeno do desdobramento espiritual, que é mecanismo que se verifica também naturalmente fora da ação protetora dos instrutores invisíveis. Os humildes amigos em questão dão-lhes caça, detêm-nos aprisionados, muitas vezes tornando-se então credores do mau reconhecimento, exatamente como aconteceria na Terra se nos víssemos assaltados por marginais e fôssemos socorridos por homens de obscura posição sociais, mas humanitários e honestos. Compreendia, enquanto o ensino espírita liberal por excelência, fraterno e amoroso, me esclarecia que a verdadeira pátria da humanidade é o universo infinito e que todos os homens são irmãos em si, até afins, mesmo com 3 reinos diferentes da natureza. Eu me admirava, pois, de notar ao meu lado, de quando em quando, a título de ajuda e proteção, a figura espiritual de um índio brasileiro, jovem e gentil, aparentando 18 a 20 anos de idade, cujo semblante apresentava melancolia profunda, enquanto as atividades eram sempre discretas e afetuosas. Por várias vezes encontrei certa semelhança fisionômica neles com as minhas tias-avós. Como espírito desencarnado, porém, a dita entidade não perdera ainda, talvez por ser esta a sua própria vontade, ou talvez por impossibilidade acima da minha capacidade de apreciação, não perdera ainda o complexo mental da última encarnação terrena, pois o seu aspecto era o de comum dos índios brasileiros, discretamente enfeitado com plumagens de aves e flechas coloridas, e os cabelos compridos caídos pelos ombros, revelando a antiga raça dos nossos nativos. Sua configuração espiritual, por isso mesmo, nada apresentava de tênue à minha visão, quer durante os transes mediúnicos, quer em vigília. Dir-se-ia antes, bem sólida e reluzente, semidesnuda, a morena, tal fora do corpo material. E, de tanto ver esse amigo espiritual e ser por ele socorrida, acabei por estimá-lo sinceramente, e sua lembrança tornou-se querida ao meu coração, que se enternecia mediante o fato. No entanto, conforme ficou dito mais acima, jamais me falou a linguagem abastarda e sim naturalmente, conquanto o fizesse poucas vezes. De certa feita, perguntei-lhe o nome, para que eu o amasse melhor, e melhor orasse por ele, por entender a uma só própria solicitação, pois conforme tenho declarado a Lourdes, não gosto de tratar com espíritos anônimos. Mas ele deu de ombros, sorriu tristemente e respondeu num gesto gracioso, como desejando desvencilhar-se de uma impertinência. José, chamo-se José. Ora, há cerca de 2 anos, certo fenômeno de desdobramento espontâneo, e por isso mesmo não assistido pela vigilância dos mentores espirituais, e verificado a revelia até da minha própria vontade, levou-me a volitar pelo espaço em plano baixo, durante uma linda noite de plenilúnio. Em tais circunstâncias, caberá ao médium precatar-se contra possíveis acidentes, mantendo-se em constante correspondência mental vibratória com seus mentores invisíveis, visto que ele não pode desconhecer a grande responsabilidade. Conforme a afirmação interior fora do corpo carnal, tudo se afigura mais perfeito e lindo à penetração e compreensão do nosso espírito. O encanto da noite, a poesia se irradiava. O perfume da flora que recendia heroicamente na natureza, certamente excitadas pelas radiações magnéticas da lua, e sensibilizando o meu olfato e reconfortante harmonia, concedendo-me um bem-estar e alegria. Mas, em vez de elevar o pensamento a Deus, louvando pelo encantamento que era dado desfrutar, penetrando o esplendor da natureza, assim atraindo a assistência dos amigos espirituais, entrei a volitar discretamente sobre o luar, e a cantar, e dançar balé clássico, bradando louca de alegria em vez de como é bom ser livre. E assim permaneci durante algum tempo.
Subitamente fui baixando de plano sem forças para continuar equilibrada na atmosfera até que toquei o solo. Tratava-se de um local solitário e impressionante pela vastidão, paisagem típica brasileira, mas me aterrorizava pelo silêncio. Me vi tolhida. Dir-se-ia um local de vibrações pesadas. Senti estranha pressão no cérebro e singular alquebramento. Distendeu-se a minha visão e então consegui abranger vasto espaço transitado por inúmeros e terríveis ofídios movimentando-se em sugestiva aflição. Encontrando-me, ele tomou o meu braço, o índio, demonstrando pressa e inquietação. Apertou-me com força e exclamou: "Que viestes fazer aqui, minha filha?" Bem, ele acabou tirando ela dessa situação e levou-a novamente para casa, no corpo físico. Então, para terminar, veja, vamos colocar aqui. A lei divina me proíbe e não desejo infringi-la, pois não quero dar a você a conhecer nossas ligações no passado. Somente o que eu acabo de revelar me é permitido. Respeitei a lei de tal proibição e não insisti. Não obstante agora, a ternura de hoje, meu coração admira este humilde amigo espiritual. Obrigado, Senhor, pela graça de me sentir protegida, pela generosidade de santo amor. Então, pessoal, muito obrigado. É um texto muito bonito que eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos e que Deus abrace a cada um de nós. Boa noite, obrigado.